Aquela foto é de 2004. Tem 16 anos aquela foto. Tá certo, irmãos. Boa noite, irmã Josefa, irmã Neia. Boa noite. Vamos começar. Estou gravando e nós vamos começar com o hino. Grandes coisas, muito gloriosas da cidade de Sião, para a gente lembrar do céu um pouco. Grandes coisas muito gloriosas da cidade de Sião, palavras não traduzem, preparadas estão os ornamentos. Em moradas eternas, os fiéis esqueci de colocar todo mundo e ficou difícil. Não conhecia esse hino. Não conhecia. Estou vendo a cara do pastor, dos pastores. É bem conhecido. Vamos começar de novo. Coisas muito gloriosas da cidade de Sião, e palavras não traduzem, já estão seus preciosos fundamentos, Deus suporte eterno são, em moradas sempre eternas, dos fiéis sem fim reinarão. Eis as fontes cristalinas, águas vivas a jorrar, elas podem nos remir, suas que feliz habitam lá pra sempre viverão. Oh, que gozo, que alegria, há de haver de nós Sião. Oh, mestre, quando vejo na cidade pelas coroa tem de entrar pela graça e verei aleluia, cantarei em ti, ó Senhor. Muito bem. Eu vou subir lá em cima porque subi minha tela para lá de novo e eu vi que tem pessoas que estavam tendo dificuldades. Tá. Eu deixo o pastor falar com quem está tendo dificuldade para poder entrar. E eu gostaria que todos se desmudassem. Boa noite, irmão Aldo. Boa noite. E os demais podem se desmudar enquanto eu subo para poder estender minha tela lá em cima.
Lá no Ceará, estender é colocar no varal as roupas e o vendedor. Roupa no varal. Também. Ou então, Aqui também é, pastor. Ele acha que estender é uma palavra do cearês. e não é não? É não, é do português. Ah, é do português. Mas o irmão tem cara mesmo de holandês. É. Aí mistura português com holandês, dá nisso. Eu nunca vi um O pastor Lailton, aqui em São Paulo, hoje em dia a gente só usa varal para estender roupa, não é verdade? É. Mas lá no Ceará a gente tem que seca Mas lá no Ceará não se coloca carne no varal? e peixe tem. Peixe também. A outra é... Qual é? Além da carne? Aqui em São Paulo, nos idos da década de 60 e 70, a gente colocava também macarrão no varal para secar. Fazia o macarrão, aí deixava secar no varal para depois guardá-lo e ele durar mais. Quem já fez isso aí? Já fez, irmã Marina? Não, eu nunca fiz. E a irmã Afra já fez? Já estendeu o macarrão no varal, irmã Afra? Não, carne já, mas macarrão não. Não, mas macarrão feito em casa. A minha tia fazia nos Estados Unidos. Isso. É esse, Manito? De descendência polaco. Eu não entendi, dona Anitta. Do quê? Macarrão estendido no varal. Descendência de polacos. Ah, poloneses, aí, ó. Poloneses, italianos é típico, né? Então, mas lá no Ceará não tem carne, só tem carne. Só tem o quê, Lá pastor? é. É? Lá é carne mesmo. Carne. Carne? Coisa nenhuma. Carne. Nunca ouvi falar carne, pastor, nada disso lá. Lá no Ceará é tudo diferente. Lá no Ceará é tudo diferente. Lá é carne. 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 Lá é Tá pastor. bom. Vamos parar de falar de Ceará. Vamos Deixa eu resgatar. de 1 Pedro 4. A pergunta... alguém tem... O que vocês acharam desse capítulo? O que foi que te encorajou, ensinou, Te encorajou, te ensinou. ou alguma coisa assim que você quer compartilhar antes da gente ir versículo por versículo? Não falem todos de uma vez, não. Seja bem-vinda, irmã Rita. Conseguiu. Boa noite, pastor. Consegui. Quem quiser, pode compartilhar. É a hora de compartilhar. Quê? Eu não tinha ouvido da primeira vez. O senhor está falando para compartilhar os versículos, né? Compartilhar alguma coisa que você aprendeu, alguma coisa que foi um encorajamento, um ensinamento novo, algo que você percebeu pela primeira vez no texto que você não tinha percebido antes. Não é? Deixa os irmãos que leram menos falar, que a gente leu muito. É? Deixa os irmãos que leram menos falar. A gente que leu bastante, a gente fala por último. Não, mas é verdade, dessa vez a gente leu bastante, não é verdade, amor? É 1 Pedro 4?
Sim. Olha como eu tô perdida. Sim. É o Ah, capitão. não, irmã Rita. 1 Pedro, 4. Capítulo 4. 1 Pedro 4. Isso. Ah, então era isso que eu falei. O pastor tem uma dúvida. Sim. Aqui no versículo 18, diz assim: se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Sim. Qual é a pergunta? Qual é a dívida? Porque o ímpio e o pecador não são o mesmo? Mesma Sim. pessoa? Sim. Mas ele tá falando da mesma pessoa com duas palavras diferentes, né? O Sim, ímpio se refere ao fato que ele não é piedoso, ele não leva Deus em conta. E pecador é aquele que fica fazendo o que Deus não quer, né? Então ele está dizendo, se o sim, justo com dificuldade é salvo, e nós somos salvos com dificuldade no sentido que nós somos salvos no meio das tribulações. E onde vai sim. ficar o nosso poder? E onde fica o ímpio e o pecador? Tiago, Ah, sim. Né? Mas Entendi. ele tá usando duas palavras, ímpio e pecador, para falar da mesma pessoa, só descrevendo ele de forma diferente. Pastor sim. Mark, eu estou ouvindo o Obrigada. som muito baixo. Puxa, eu tô em cima na melhor conexão. Tá cortando ou tá só baixo? Não, tá perfeita a conexão, só tá baixo. Tô quase que gritando aqui. Tá bom, a gente vai pôr um fone aqui. Eu acho que o pastor estendeu a tela muito baixo. Tem que subir o varal. Pastor Marcos, Oi. o senhor pode me explicar um pouco do versículo 7? Que eu Ah, eu ia entendi. Posso. Aí e depois me fala a sua dúvida. É assim, é que eu entendi assim, quem já morreu chegou ao fim, né, mais ou menos isso. Que o fim é para quem já morreu. Tem certeza que é versículo 7? É, do capítulo 4. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sedes, portanto, Não, criteriosos. Entendi. O fim de todas as coisas está próximo. Ele está falando sobre o fim de todas as coisas aí. Ele está falando sobre o desfecho da história. Né? Cristo pode voltar a qualquer momento. É isso que ele quer dizer. Ah, tá. É o que eu tinha entendido assim, porque para quem já morreu foi o fim, entendeu? Tudo. É isso? Não, é para nós que o alvo de toda a história está chegando próximo. Então, nós precisamos ser criteriosos no sentido de só um minutinho que eu vou pegar de uma pessoa que ele leva a vida a sério, ele não vai empurrando a vida com a barriga. Então temos que levar a vida a sério e ser sóbrios para a oração, porque Cristo pode voltar a qualquer instante Entendi.
fim vai chegar ou se a gente morrer ou se Cristo retornar. Então, nós não, como a gente não sabe quando isso vai ser, nós precisamos levar a vida a sério. Não que nós temos que nos levar a sério. Não que a gente não pode contar piadas e brincar, mas que a vida é uma coisa séria. Tá ouvindo melhor, pastor? Joia, pastor. Tá ótimo agora. Tá. Mais alguém? Pergunta ou observação? Bem, eu sei que alguns irmãos já falaram, que eu ouvi o irmão Aldo, que faz observações bem perspicazes, falar, mas ele está quietinho ali, como sempre. Mas esse texto me... Eu acho que esse capítulo é um capítulo muito, muito especial, porque ele vai falar de maneira muito clara como é que é a vida de um crente, né? E principalmente vai deixar bem claro que o salvo passa por tribulações, mais do que isso, que além das tribulações que ele passa, ele é disciplinado quando ele age pecaminosamente, além do que ele vai sofrer ainda por ser cristão, né? E o apóstolo Pedro ainda deixa bem evidente aqui que tudo isso que acontece, inclusive quando ocorrem coisas assim até desagradáveis no meio de nós, no meio dos crentes, que isso não nos deve tomar de surpresa, né? Eu achei um capítulo maravilhoso, maravilhoso. Não que eu discorde do resto da Escritura, mas é um capítulo, acho que muito, muito precioso mesmo. Eu achei que veio ao encontro com um pouco do que nós estamos passando. Alguém ficou bravo. Eu acho que veio ao encontro do que nós estamos passando, especificamente o sofrimento por causa do coronavírus. Eu tenho comentado recentemente que eu nunca vi tanta morte como nesses últimos tempos que a gente tem visto. E a outra coisa é, não sei se vocês estão prestando atenção na política americana. Eu sei que a política aqui no Brasil não está nada agradável também, mas lá parece que dá a impressão que o país está desmoronando. Porque, todos esses protestos, eles estão dizendo que nós precisamos acabar com a polícia e não ter polícia. Imagina a sociedade sem policiais, em vez de reformar o que a gente tem de bom. E é um momento de grande incerteza quanto à direção do meu país. E, como meu pai gosta de dizer, os Estados Unidos não aparecem nas profecias do futuro. E pelo menos se aparece, é disfarçado, né? Então, é bem provável que alguma coisa aconteça destrua o meu país. Mas isso é difícil de ver, né? E ver o anticristianismo em alta. E, para mim, esse capítulo foi encorajador no sentido de você não deve achar isso estranho. Nós vamos todos passar por fogo ardente, né? Talvez o dia da perseguição está chegando. Não sei se está ou não, mas devemos estar prontos para sofrer por causa da nossa fé. Eu sei que o clima lá, mais do que eu já vi em toda a minha vida, está anti-cristão e anti-moralidade de um jeito que eu nunca vi antes na minha vida. Uma coisa que me chamou a atenção esses dias, pastor, e minha fala não é só política, mas existem alguns focos, pelo menos se eu entendi isso, né, de resistência moralista e cristã lá nos Estados Unidos, que é seu país, né?
havia um grupo protestando nas ruas com cartazes e querendo atear fogo em coisas e tudo. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, mas muito atenção mesmo, foi justamente que havia um grupo armado de homens crentes impedindo aquilo. E simplesmente porque estavam do lado de fora de casa, de arma em punho. Isso me chamou muito a atenção. Certamente tem esses grupos, mas onde as cidades e os políticos retiram os policiais para deixar eles queimarem a cidade toda e fazer uma destruição, e na mídia não está isso, não está resistência, está todo mundo entregando para esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, voltando para o nosso texto, eu achei encorajamento aqui. Bem, é verdade. Vamos, então, para o primeiro versículo. Eu vou deixar a Heloísa. Heloísa, se puder ler o versículo 1 do capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. E aí, algum comentário? Dúvida? Só o comentário de que, aparentemente, o capítulo 4, ou pelo menos essa seção do capítulo 4, é a continuação, né? Porque a palavra ora é uma partícula de adição, né? É a continuação do texto do texto anterior do capítulo 3, que vai falar muito forte que nossa posição graciosa em Cristo também envolve nosso sofrimento, né? E também eu acho que ele está levando adiante o versículo 18, que diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, conduzível a Deus, mas vivificado no Espírito. E então os comentaristas estão divididos sobre se aí ele fala, portanto, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também do mesmo pensamento. E a pergunta, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, cessou o pecado. A pergunta é que os comentaristas discordam. Esse que cessou do pecado, esse que sofreu na carne é só Jesus Cristo, é nós também. Mas ele está dizendo para nós amarmos do mesmo pecado, e como eu tenho gastado muito tempo em Romanos 6 diz aí que quem morreu justificado está do pecado, ou seja, está livre do pecado. E eu tendo a pensar que Pedro está falando de uma forma um pouco mais resumida do que Paulo, sobre o fato de que como nós somos unidos, como nós estamos, como nós morremos para o pecado, juntamente com Cristo, logo o pecado não tem domínio sobre nós. Eu acho que é isso que ele está dizendo, mas há uma discussão aí sobre como assim nós morremos, nós sofremos na carne. Alguns acham que ele está falando do sofrimento e não da morte, mas eu vejo um contexto que ele está falando sobre a morte de Cristo. A palavra é paixão, e a gente fala sobre a paixão de Cristo, né? Alguma dúvida ou coisa a acrescentar? Os próximos versículos vão falar que a gente, por ter se armado do mesmo pensamento, tem que abandonar, deixar todos aqueles pecados que a gente outrora praticava quando gentio.
Sim. E passar agora a viver de uma outra maneira, de uma maneira que as pessoas que agora não são crentes vão se aborrecer com a nossa forma de viver, porque eles veem em nós algo diferente, não cometendo os mesmos pecados que eles cometem, uma devassidão no pecado. Então, isso deixa eles injuriados e muito bravos com nós mesmos, porque eles veem que a gente não comete e não quer fazer a mesma coisa que eles fazem, e aí por isso vem as perseguições ao crente. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para todos nós. Quando foi a última vez que alguém ficou irado com você porque você vivia de uma forma diferente do que eles? Faz pouco tempo. É? Faz pouco tempo, viu, pastor? Que bom. Eu falo que bom porque isso é uma evidência que nós estamos vivendo diferente, né? Porque já viu, eu vi de um caso de uma pessoa que foi inculpado, que estava no serviço com alguém que trabalhou por muito tempo e disse assim, que eu sou crente. E a pessoa falou, não acredito, eu não fazia a mínima ideia que você é crente. Pai, isso deve nos aborrecer, né? A nossa vida deve ser tão distinta que as pessoas, a primeira coisa que eles vão pensar é esse cara é crente, né? E vão ficar bravos. A irmã queria compartilhar conosco quando foi que alguém ficou bravo pela irmã viver de uma forma cristã? As pessoas acham que, como a gente vive no respeito, ou não, as pessoas acham que a gente é do outro mundo, ou não vive mais no século que a gente já está no século XXI, né? Uhum. Então, as pessoas querem fazer algumas coisas que a gente não aceita, e aí as pessoas acham que a gente não vive do jeito que a gente vivia como antigamente, né? E a gente, como a gente tem que respeitar, né? Os respeitos. Então, a gente tem que... Às vezes a minha opinião não é a mesma da opinião da pessoa. Então, as pessoas querem fazer coisas erradas, que para mim são erradas, e as pessoas concordam. Mas essa deveria ser a nossa dificuldade, né? É bom que não tem experimentado isso. Eu acho que é um testemunho da sua vida santa diante do mundo, que eles se aborrecem disso, que a senhora mantém as mesmas opiniões que tirou das escrituras, mesmo que o mundo está... Muitas vezes isso é difícil para nós, fazer isso, né? O que eu tenho visto entre muitos evangélicos é uma tendência a entregar os pontos. E ser mais e mais como o mundo é, em vez de mais e mais distinto do mundo. Isso é preocupante. Uma coisa que eu acho que até as pessoas mais próximas que convivem com a gente acabam aprendendo quando nós defendemos a nossa fé mesmo, quando nós vivemos aquilo que nós cremos, é que nós somos diferentes. Exemplo disso, por exemplo, a gente tem orado pela Juliana, minha irmã, né? Mas, por exemplo, no último aniversário do meu sobrinho, a Ju realizou no sábado o aniversário, às 4h, e eu falei para ela, Ju, 6 horas eu tenho que ir embora. Ela falou, eu já avisei meus convidados que nós vamos cantar o parabéns às 5, porque você é pastor e precisa estar pronto para pregar amanhã de manhã. Então fica muito engraçado como eles acostumam. E minha irmã, eu lembro que a casa dos meus avós sempre foi muito cheia, sempre foi muito movimentada. A minha irmã sempre foi minha grande defensora. Ela dizia assim,
respeita ele, que ele não é que nem esses trastes que andam aí pela rua, não. Ele é crente. E é muito engraçado, porque ela separa uma marmita para eu levar antes da coisa acabar. Ela fala, eu sei que você vai sair mais cedo. E toda essa consideração que eles fazem, a nossa maneira de viver. A gente está falando aqui sobre ser maltratado, né? Houve uma ocasião em que meu sogro queria comer um lanche e encontrar uns amigos dele, e esse lugar era num bar, em Vila Guacuri, o lugar onde ele viveu a vida toda. Na hora em que eu cheguei junto com ele lá no local, meu sogro falou assim, olha, vamos moderar o palavreado, que quem está chegando aqui é um pastor, ele estudou 5 anos num seminário. Eu não sei se eu ficava constrangido por causa do local em que eu estava, ou constrangido pela fala dele. Ele ainda concluiu dizendo, ele não é um desses pastores sem vergonhas que tomam dinheiro do povo, não, ele é honesto. Então vamos moderar o que vocês falam. Foi muito engraçado, e o pessoal passava longe de mim assim, né? Eu estava lá com ele comendo um churrasquinho, o pessoal passava longe de mim, um ou outro parava, mas ninguém ficava conversando, até o ponto que ele falou, vamos embora que com você aqui ninguém vai vir falar comigo. Mas, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, em plena igreja presbiteriana, no ano passado, fizeram uma conferência chamada Revoz. E era para fazer com que os homossexuais pudessem sentir-se à vontade dentro da igreja, para falar como a gente precisava da voz dos homossexuais na igreja. Supostamente dizendo que eles são castos, mas que eles são assim. Eles são homossexuais de nascença, genética, e nós precisamos recebê-los, embora precisamos insistir que sejam castos. Isso é uma vergonha na causa de que a igreja evangélica, a presbiteriana nos Estados Unidos. Eu estou falando que o mundo está entrando unhas e dentes dentro da igreja. Talvez mais lá do que aqui, mas eu acho que aqui também a Convenção Batista do Sul passou uma resolução afirmando que é bom levar em conta o que chama-se teoria crítica, que é o marxismo cultural, pelo qual as pessoas... É o que está por trás de toda essa bagunça nos Estados Unidos. Isso é a Convenção Batista do Sul, que é a mãe da Convenção Batista Brasileira aqui no Brasil. Eu estou dizendo que eu estou grato que vocês estão experimentando esse tipo de olhar diferente, porque muitos cristãos estão entregando os pontos, querendo que o mundo goste deles. Então, eles estão dando um jeitinho para receber as coisas que eles antes praticavam, né? Como primeira pergunta. Pastor, Oi. Uma coisa que me chamou a atenção esses dias, não sei se eu já compartilhei com os irmãos, tem um cantor homossexual aqui no nosso país, por nome Pablo Vittar. E ele gravou uma música por nome Rajadão. E tem o nome de Deus, tem o nome de Jesus, e coisas como você vai vencer, você vai ser abençoado. E um monte de crentes, começou a ouvir em casa. E quando eu digo crentes, eu estou pondo aspas aí, né? Pessoas de igrejas começaram a ouvir em casa essa música.
acreditando que fossem de cantores gospels, sei lá como é que é o plural de gospel. Cantor, eu fiquei pensando, a área musical, a questão de beleza, né? Como a gente ouvia hoje falando da questão de beleza, a minha esposa estava lendo e compartilhando um pouco do que o Dr. David DeBrain escreveu no Guardiões do Mal, né? Em que a beleza é chamada por ele de quintessência da glória de Deus, né? A ideia de beleza foi tão abandonada, e o refinamento em termos do apreço das pessoas pelo que é sagrado está tão relapso, tão vulgar, que eles conseguem confundir a música de um homossexual com um hino de louvor a Deus. É absurdo. É exatamente isso aqui, é querer fazer as pazes com o mundo, né? Quando as escrituras estão ensinando que a gente não vai conseguir viver desse jeito, que o crente não vive assim. Vamos tocar para frente, que tem muita coisa para conversar e eu não sabia que íamos testemunhos tão interessantes. O versículo 3, ou estamos no 2 ainda? 2. Pastor, leia o versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A única coisa diferente nesse versículo é paixões dos homens. Normalmente eles dizem paixões da carne. Está na mesma, mas é uma colocação diferente, né? Está falando aqui sobre homens naturais e não sobre os apetites, necessariamente sobre os apetites da carne, bem do corpo, mas do homem natural sem Cristo. Mais alguma coisa a colocar? Irmão Aldo, leia o versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Então, aqui ele coloca nome nos bois, né? Ele fala que nós tínhamos executado a vontade dos gentios, literalmente as nações, ou como nós diríamos, os pagãos. Agora, eu quero fazer uma pergunta que o pastor Arthur não pode responder. O que é borracheiras? Alguém sabe? Isso que eu queria saber, pastor. Eu também estava pensando aqui, o que seria A Anitta também não pode falar. Eu fui ver na NVI, né? Mas mesmo assim não consegui, não. É o trabalho do borracheiro. Bebedeiras? Eu não entendi muito o que é borracheiro, não. É o trabalho do borracheiro. O Ailton disse o quê? Bebedeiras. Sim, deixe-me contar uma história que vocês não vão esquecer nunca mais. Em espanhol, a palavra bêbado não é bêbado, é borracho. 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 Isso é bêbado. Borracho? Em espanhol. Aí, quando a Anitta chegou ao Brasil, a gente pegou um ônibus lá no Rio, ia para São Paulo, ela via essas placas, borracheiro, borracheiro, ela fala, que isso? É lugar de ficar bêbado? De ficar borracho? Não, é lugar para consertar pneu. Aí, quando meu genro chegou ao Brasil, ele também foi criado no Peru, ele viu borracheira, ele falou, o que é isso? Eu falei para ele, é lugar para ficar bêbado. Ele falou, é isso mesmo que eu pensei. Ele caiu. Então, quando eu vi borracheiras, eu sabia que tinha a ver com bebedice. Mas isso para os irmãos nunca mais esquecerem. Ele fala de diversos pecados aqui. Eu vou tentar
falar. O primeiro traduzido aqui de soluções tem justamente essa ideia de viver sem regras. Próximo é concupiscências, que são desejos fortes, aqui provavelmente de cunho sexual, mas desejos fortes que vêm do corpo, né? Os apetites fortes. O próximo, que é traduzido aqui, bebedices, orgias seria sexualidade descontrolada. Sexualidade descontrolada. Eu sei, mas talvez é incluso, eu estou olhando no grego aqui, talvez isso é incluso, mas a ideia de farras, e o próximo que é traduzido aqui de bebedices tem a ideia de festas para beber, que é uma espécie de farra, onde todo mundo vai beber e ficar bêbado. E diversos tipos de idolatrias detestáveis, né? Nota o plural aqui, idolatrias detestáveis. Então, tudo isso pertence ao nosso passado. Ele está dizendo que já gastamos o tempo suficiente para fazer essas coisas, não precisamos continuar. Idolatria. Anita, tira o mudo e leia o versículo 4, por favor. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Tá, é o que o pastor Laelton já comentou, né? Que eles acham estranho que nós não andamos com ele. Esse concorrer tem a ideia de um dilúvio ou de uma correnteza. Nós não entramos na enchente deles para correr para a devassidão, para as coisas que não prestam e, portanto, eles falam mal da gente. Versículo 5, pastor Lailton. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Quem que é esse que vai julgar vivos e mortos? Jesus Cristo. Exatamente. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Eles vão falar mal da gente, eles vão literalmente nos blasfemar, porque a gente não corre com eles para fazer o mal, mas nós não deveríamos ficar pressionados ou ficar defensivos, porque um dia, parece que eles estão vencendo agora, mas um dia eles vão ter que prestar contas pelo que eles fazem. Então, é melhor nós pensarmos, veja que a vida cristã é sempre vivida à luz da eternidade. Nós sabemos que vamos ter que falar com Deus um dia. Então, a gente rejeita essas coisas que todo mundo fazendo, porque sabemos que eles vão ter que prestar contas também. E a gente não fica triste ou bravo ou ofendido, porque Deus vai resolver. É isso que ele está dizendo. E outra coisa, né, pastor? Se a gente tentar nos defender e nos armar contra eles, nós estamos fazendo o que eles querem, que é nos irar e cometer pecado contra eles, fazer o que eles fazem. Sim. Aí nós seríamos julgados também. Sim, exatamente. Por isso que a Bíblia fica falando, não vos vençais do mal, pelo mal, mas vence o mal com o bem, né? Porque se o mal provoca em nós uma resposta malvada, isso significa que o mal ganhou. Mas se o mal provoca em nós uma bênção, uma resposta boa, eles respondem pelo mal deles, mas nós não, o mal foi vencido.
Maneia, o versículo 6. Por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados, segundo os homens na carne, mas vivessem segundo o Espírito. Como que vocês entendem esse versículo? Mané, entende o versículo que está dizendo aqui? O Senhor Jesus pregou para nós no Evangelho, né? Mas E quem que são esses mortos a quem o Evangelho foi pregado? assim, no meu entendimento, a gente evita, a gente sabe, às vezes, a gente evita cometer o pecado. Tem muitas coisas que a gente não nós somos pecadores, mas a gente evita, né, a cometer o pecado, e a gente sabe que Deus está na gente em espírito. O Espírito Santo habita em nós, né? Aí a gente sabe que beber, se eu sou uma pessoa cristã, eu não posso viver na bebedice, em orgias, em coisas erradas, né? Sim. Não, é verdade. Agora, alguém quer responder? Quem que são esses mortos a quem o Evangelho foi pregado? Cristãos. Cristãos? É. O nosso amigo Harry fala que foi aos mártires da fé. Sim, as duas respostas estão certas. Os cristãos falecidos? Sim, mas quando eles ouviram o Evangelho, não estavam falecidos, né? Estavam vivinhos, mas ouviram e depois morreram. É como no caso da pecado. Fala de novo, irmã Afra. Nós quando estávamos no pecado, estava morto para Deus, nós estávamos mortos. Aí quando nós aceitamos Jesus, aí que nós ganhamos uma nova vida, mas nós estávamos mortos no pecado. Isso é verdade também. Mas não creio pessoalmente que é isso que ele está falando. É possível que é isso que ele está falando, mas o que eu acho que ele está falando aqui é que o Evangelho foi pregado às pessoas que hoje estão mortas. E por que eu acho isso? Porque eles foram julgados na carne de acordo com a lei dos homens, e por isso foram mortos, mas eles vivem pelo Espírito de acordo com a lei de Deus. Esse é o contraste. Né? E andaria junto, ou na verdade se coaduna com 3:19, né? Em que vai falar sobre os espíritos em prisão que ouviram a mensagem do Evangelho, e a gente sabe que ali a gente entende, ou pelo menos entendemos juntos aqui, que isso não se trata de demônios que ouviram, mas daquelas pessoas que viveram no tempo de Noé e que ouviram a mensagem pregada pelo Espírito naquela época, ou seja, estavam vivos quando ouviram. E esses mesmos que foram mortos na carne são os que ouviram a mensagem quando vivos, creram, por causa de seu testemunho morreram, julgados pelos homens, como ele próprio está falando aqui, que nós temos recebido a graça de sofrer, né? Sofrer como cristãos, né? Que vamos ser difamados por causa disso no versículo 4, e agora no versículo 6 ele está falando de alguns indivíduos que morreram, ou seja, julgados na carne, mas que estão vivos no Espírito segundo Deus, ou seja, morreram fisicamente, mas estão espiritualmente vivos. Eu tenho que dizer, viu, dona Afra, que a primeira vez que eu li, eu tive o mesmo pensamento que a senhora teve, porque Efésios 2 diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Mas eu acabei lendo comentários que mudaram minha opinião. Então, eu não quero... Eu falar, é uma possibilidade isso, mas pelo resto
do versículo, eu acho provável que ele está falando como o pastor explicou. Eu estou correndo, mais ou menos correndo. Irmã Dair, está aí? Sim. Pode ler o versículo 7? Sim. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Sim, então nós já comentamos esse versículo, né? Sede, a irmã Rita tinha perguntado, o fim de todas as coisas é que desfecho da história, a volta de Cristo, nossa morte, está cada dia mais próximo, né? Cristo pode... Imagina Pedro falando isso no primeiro século, pensando que Cristo talvez iria voltar a qualquer instante. Se ele já pensava que estava mais ou menos próximo do retorno de Cristo, quanto mais nós. E, portanto, nós precisamos levar a vida a sério. Não levar a nós a sério. Isso não significa que a gente nunca pode contar uma piada, nunca pode contar um caos. Isso faz parte da vida, mas a gente não brinca com a vida. A gente não brinca com o pecado, não brinca com as oportunidades que nós temos de falar de Cristo. Quando ele diz a bem das vossas orações, literalmente literalmente ele diz para as vossas orações, no sentido que nós devemos levar a coisa tão a sério que nós gastamos tempo em oração. Eu creio que essa ideia que ele tem aqui, que devemos ser sóbrios com o intuito de orar. Eu ouvi um pouco, eu seguro o que é. Tá, o versículo 8. Que é o próximo? Afra, por favor. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Muito bem. Eu creio que todos nós precisamos pensar e focar mais no amor que devemos ter um para com os outros. Mas de que forma que o amor cobre multidão de pecados, Afra? Isso eu não sei, pastor, porque o amor cobre multidão de pecado, não sei não. É uma referência a Provérbios 10, 12, mas então é um ditado, né? Alguém quer arriscar? Como que você imagina que o amor pode cobrir multidão de pecados? Isso também não entendi. Perdoando, pastor? Perdoando? Isso sim, isso é uma das formas que eu penso, né? Quando alguém nos ofende e eu amo aquela pessoa, eu perdoo aquela pessoa, né? Tiago. Em vez de reagir e dar o troco, eu perdoo aquela pessoa, isso faz tudo e coloca tudo junto. Faz com que a coisa esfria e não fica pegando fogo, né? Que outra forma? Também acho que se eu amar, eu sou uma pessoa amorosa, as pessoas vão me perdoar quando eu tropeço aqui e acolá, porque eu estou tentando, eles percebem que estou amando eles, fazendo o que eu faço por amor, mesmo quando não estava sendo tão bom, né? Mas o amor também encoraja os outros a superar o seu pecado, né? A gente, o fato da gente amar, a gente ajuda a pessoa a
a crescer e a superar os pecados. Então, diversas formas, eu acho. O próximo versículo, irmã Josefa, o versículo 9. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Murmuração. Eu acho que não tem muito o que explicar. Só que você sabe qual é a palavra murmuração em grego? Eu achei isso tão engraçado. É gongusmos. Gongusmos. Gong, 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 gong. Eu acho que deve ter o som de a gente, para nós, murmurar é quando as pessoas ficam lá, murmur, murmur, murmur. Mas para o grego deve ser gong, 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 gong. E muitas vezes a gente é hospitaleiro, mas quando a pessoa vai embora, a gente reclama para o nosso marido quanto trabalho deu, né? Está dizendo para não fazer isso. Irmã Rita, está com a gente? Dá para tirar o mudo? Sim. Então, leia o versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Muito bem. Despenseiro é o quê? Despenseiro dar, distribuir. Fala a primeira palavra que não ouvi. Dar, distribuir ou guardar. Nesse contexto é o gerente. Ele recebe algo do dono e ele tem que gerir isso. Ele tem que ele vai prestar contas àquela pessoa de quem ele recebeu esse dom, né? E Paulo fala muito nos dons que nós recebemos. Ele fala em 1 Coríntios 12, fala em Efésios 4, ele fala sobre os dons para a igreja, que seriam apóstolos e profetas, e evangelistas e pastores e professores. Ele também fala em Romanos 12. Mas Pedro também está falando desse mesmo tipo de dom. E como é que eu sei? Irmã Marina, leia o versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém. Então, ele menciona dois dons em específico aqui. Os que falam, e eu imagino que ele está falando na igreja, devem falar como se estivessem falando os oráculos de Deus, né? E a irmã disse qual que é essa? Alguém administrar. Administrar. A palavra, sabe que palavra que é? É diaconizar. Não tanto administrar quanto servir. E, então, eu entendo esse versículo a dizer, não importa o que é que Deus deu para você fazer dentro da igreja. Uns falam, outros servem. Seja lá o que for, faça isso com o poder que Deus dá e com alegria, para que Deus seja glorificado. Em outras palavras, precisamos ser contentes com a nossa estação da igreja. Né?
tudo é para a glória de Jesus Cristo. Mais alguma coisa a acrescentar, irmã Maria? Não. Amém. Tá Né? certo. Hum. Vamos mudar de ordem aqui. Vou para o irmão Aldo. Lê o versículo 12, por favor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Eu acho que isso é evidente, né? O fogo ardente seriam as tribulações, e eles, como já vimos, eles nos provam para ver se nós somos genuínos ou não. Então, isso deve fazer a gente achar que é só com nós ou que é uma coisa estranha ou diferente. Versículo 13 diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Essa palavra, co-participantes, é a palavra koinonia, que normalmente é traduzido comunhão. Então, alegrai-vos na medida em que temos em comum os sofrimentos de Cristo. Você já pensou, Paulo fala isso em Colossenses, já imaginou quando você sofre, você está compartilhando com ele o seu sofrimento. Você está compartilhando o sofrimento dele. Faz parte. Eu estou ouvindo barulho e eu não sei de onde está. Então, às vezes a gente sofre muito, às vezes a gente sofre pouco, mas na medida em que sofremos, devemos nos alegrar, porque quando Cristo for revelado, nós vamos exultar ainda mais. Versículo 14, Anita. E pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Algum comentário? Pastor, eu sei que o irmão está falando com a dona Anita, mas talvez seria uma coisa boa, se você não está respondendo alguma questão, ou se você não está fazendo alguma colocação, você deixar o seu áudio no mudo, para eventualmente alguma coisa não atrapalhar, porque eu estou ouvindo motocicletas passando, e cada vez que um som mais alto é pronunciado, corta a fala do senhor ou de quem está falando. Então pode deixar no mudo, você continua ouvindo. Então quando você quiser falar, você desmuda. Aí tem que ser ágil. Realmente estava sendo difícil hoje. Mas algum comentário sobre isso? Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois? Por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Certamente isso é o Espírito Santo, que nos dá o poder e a habilidade de... Agora é minha vez. Passa a moto. Da habilidade de superar ou aguentar o sofrimento. Versículos 15 e 16, irmã Josi, mas tiro do mudo. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso.
Antes, glorifique a Deus com esse nome. O que sofre por intrometer em negócio de outrem é o xereta. Ele coloca o nariz onde não deve. É exatamente isso que ele está dizendo. Olha. Nós não devemos sofrer por essas coisas, mas se sofremos como cristão, sabe, isso aqui é um dos poucos lugares onde a palavra cristão aparece no Novo Testamento. Eu sei que aparece em Atos. Além de Atos, aqui eu não sei se aparece em outro lugar. E ele diz, você não deve ficar envergonhado por sofrer como cristão, antes glorifique a Deus neste nome de cristão. Você é uma honra sofrer como cristão. E irmã Neia, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Esse é o primeiro, começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Só um comentário aqui, por ocasião, porque há ocasião de começar o juízo. O juízo aqui não é condenação. Tem uma outra palavra que significa juízo para condenação, mas essa palavra aqui é uma coisa mais abrangente, onde Deus está discernindo quem é dele e quem não é. E nós já vimos no capítulo 1 que a nossa fé é testada como ouro para ver se é genuína. E ele está dizendo, se nós estamos sendo testados agora, e começa pela casa de Deus, imagino o que vai acontecer com aqueles que não obedecem ao Evangelho. Né? Nós vamos ser aprovados e eles. Heloísa, versículos 18 e 19, para encerrar a leitura. O 19, né? 18 e 19. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Muito bem. E essa dificuldade com que o justo é salvo tem a ver com o fato que nós passamos por muito sofrimento até a nossa salvação, não é? E se a gente é salvo com tanta dificuldade, onde fica o ímpio e o pecador? Isso é uma citação de Provérbios 11, 31. Então, ele recomenda que se nós sofremos segundo a vontade de Deus, o que é sofrer segundo a vontade de Deus? É sofrer quando fazemos o que é bom. Então, nós encomendamos, nós entregamos nossa alma ao nosso fiel Criador e continuamos praticando o bem. Deixamos Deus resolver a questão por nós. Alguma pergunta, dúvida, um insight que você teve, uma coisa que você aprendeu? Qual que é Provérbios 11, 21, que o pastor citou? Nesse último versículo? 31, Provérbios 11, 31. Ah, tá, porque eu estou marcando aqui. Obrigada. Nada. Sim. Mais alguma observação? Essa parte que fala que o justo é salvo com dificuldade, o pastor já explicou, mas
só para ressaltar, com relação a nós que somos salvos, passamos por tribulação e por dificuldade, por sofrimento, provações, né? Não tem nada a ver do camarada ter que passar por sofrimento para poder ser salvo. Exatamente. Ou seja, o camarada tem uma vida boa, um filho de papaizinho, então primeiro ele teria que tomar umas 10 chibatadas, andar de joelho e algum sofrimento assim para poder ele ser salvo. É verdade. Ele não está falando isso, nem está falando que a gente precisa se esforçar muito para ser salvo, né? Com dificuldade a gente é salvo. Ele não está falando do nosso esforço. Ele está falando sobre o sofrimento que muitos crentes passam, não que é o pecado passado. Sim. Outro comentário, dúvida? Eu também passei. Eu estava com a dificuldade nesse versículo 18 também. Se com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, né? Uhum. Se o pecador. Então, eu fiquei com alguma dificuldade. Falei, mas dá eu entender, né? Como se você tivesse que fazer algum tipo de sacrifício, né? Para ser salvo. Mas é justamente, ele não está falando isso, né? Entendeu isso agora? Agora eu entendi. Isso. Me lembra quando o missionário Adoniram Judson, depois de uma vida de muito sofrido, ele finalmente estava morrendo. Ele tinha sofrido. E ele já era bem velhinho, ele estava voltando para os Estados Unidos da Birmânia, hoje é Myanmar, e ele estava no navio, e ele não ia chegar em vida. Isso foi 1810, alguma coisa assim, bem cedo. E ele não ia chegar em vida nos Estados Unidos, mas as últimas palavras dele eram coisa do Espírito. Quão difícil o santo morre, ou quão difícil é a morte do santo. Ele tinha sofrido tanto e tanto e tanto e tanto, ele não podia nem morrer fácil, ele tinha que morrer difícil, ele estava passando tanto mal. Foi a expressão dele. E é nesse sentido que nós somos salvos em meio a muitas dificuldades. Não que nós temos que nos esforçar, mas que a salvação vem em meio de muitas dificuldades. Se já é difícil para nós que somos salvos, imagina o que vai acontecer para o descrente. Um motivo para a gente pregar o evangelho para eles, né? Para livrá-los do mal. E falando em dificuldade, como foi difícil hoje à noite, parece, né? Com todos os barulhos, mas eu acho que conseguimos finalmente. Eu ainda sinto que eu estou dominando e gostaria de não dominar a conversa, mas os irmãos estudem bastante para a semana que vem para eu poder ficar mais caladinho. Alguma coisa, a contribuição? Nós temos mais 2 encontros sobre esse livro. Vai pensando em outro livro para a gente fazer depois que terminamos esse. Tá bom, então? Pois tá certo. Boa noite, irmãos. Até breve. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Dá boa noite para os irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Até. Obrigado, gente. Tchau, tchau.